Queridos, bom dia, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis. Assim que você encontrar, Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Quero compartilhar com você uma palavra nesta manhã. Gênesis 6. Gênesis 6, o versículo de número 7, assim que os irmãos encontrarem, se puder dizer um glória a Deus aí no seu lugar, diz assim, versículo 7 e o versículo 8, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vamos orar? Pai, te louvamos nesta manhã, te rendemos graças, Senhor, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida, como igreja. Pedimos que a tua mão continue sobre esta casa, ministrando sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos agora no poder e também na autoridade do nome de Jesus. Quem crê comigo pode dizer amém? Pode se assentar, queridos, por favor. Irmãos, nos dias de Noé, Deus, ele resolveu dar uma sentença sobre a terra. Era uma sentença sobre toda a humanidade. E é interessante porque naqueles dias, eram dias de muita maldade, dias de muito pecado, onde as pessoas haviam se corrompido tanto, o homem havia se perdido, se corrompido de tal forma, que Deus, quando Ele olha para a terra, e quando Deus então, ele olha a maldade do homem, a maldade que estava sobre a terra, o que Deus faz? Deus então decide lavar a terra. É muito interessante essa situação do dilúvio. A sensação que às vezes eu tenho é quando você olha um cômodo na sua casa e está tão sujo, que às vezes parece que não adianta mais passar uma vassoura, não adianta mais passar um pano, tem que fazer o quê? Tem que lavar. É assim ou não é, gente? Tem que lavar, para arrancar toda a sujeira. O chão aqui da igreja, a gente vai limpando, mas chega uma hora que está assim, tão impregnado, que não adianta só limpar, precisa jogar água e lavar. Quando Deus olha para a terra está tão perdida, a humanidade está tão perdida nos dias de Noé, que Deus decide fazer o quê? Lavar a terra, enviar o dilúvio para poder lavar a terra. E o versículo de número 7 fala assim, olha comigo na sua Bíblia, o versículo de número 7 diz, e destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Deus se arrepende ao olhar a situação do homem. Então o que Deus decide? Ele decide destruir o homem, lavar a terra, porque era como se não houvesse mais solução para a humanidade. É como se já não houvesse mais solução para o homem. Então o que Deus faz? A perversão do coração do homem era tão grande, tão forte, que Deus diz então, eu vou lavar a terra, vou destruir o homem. Porém nesses dias, quando Deus olha a terra, olha a humanidade dessa situação, Deus, a Bíblia diz que Deus encontra um homem chamado Noé. É interessante isso a Bíblia, porque Deus sempre vai encontrar um remanescente. Deus sempre vai encontrar alguém fiel. Deixa eu ver um glória a Deus aqui comigo essa noite. Isso enche meu coração de esperança, porque às vezes nós fazemos parte, ou de um bairro, ou de uma rua, ou de uma família, que às vezes está tão atolada no pecado, está numa situação tão difícil, mas eu louvo a Deus, porque quando Deus olha ou para esse bairro, ou para essa rua, ou para esta família, Deus encontra você.
Assim como quando ele olha naquele tempo, ele encontra quem? Noé. E esse Noé, ele é um homem diferenciado da sua geração. E por que ele é diferenciado? Porque Noé, ele resolveu andar na contramão da sua época. Noé decide andar na contramão de todo mundo, enquanto todos estão envolvidos no pecado, enquanto a perversão está impregnada na vida do homem, enquanto a perversão está impregnada na vida das pessoas. A Bíblia diz que Noé é um homem diferenciado. Noé é um homem que toma uma decisão de ser diferente. Isso me chama a atenção, porque eu não preciso me corromper porque os outros corromperam. Eu não preciso mentir porque os outros estão mentindo. Eu não preciso me perder porque outros se perderam. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus aqui esta manhã? Então, o que fazia diferença na vida de Noé? Qual é a diferença na vida daquele homem? A diferença na vida de Noé, a Bíblia diz, é porque Noé decidiu andar com Deus. Olha essa pessoa que está perto de você e diga para ela assim: meu irmão, ótimo, vou usar esse, querido. Diga a pessoa que está ao seu lado, diga assim: Noé decidiu andar com Deus. Isso é interessante, porque quando ele toma essa decisão, eu vou andar com Deus, isso chama a atenção do próprio Deus. Isso chama a atenção. Quando Deus está olhando para a terra, todo mundo está perdido, mas Ele está dizendo: tem alguém que quer andar comigo. Aleluia. Irmãos, a gente é assim. Quando você descobre que tem alguém que quer ser seu amigo, que tem alguém que quer andar com você, isso faz toda uma diferença, sim ou não, meus irmãos? Faz uma diferença. O versículo 9 diz, olha comigo na sua Bíblia, o que o verso 9 diz? O verso 9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. E o texto termina dizendo o quê? Noé andava com Deus. O maior desejo da minha vida é conseguir chegar ao final da minha vida e os céus escrever isso sobre mim. Luciano era alguém que andava com Deus. O maior desejo, eu acho que do coração de qualquer crente, de alguém que ama o Senhor, é a gente conseguir chegar no final da nossa vida. E talvez não vão dizer assim: ele prosperou tanto, ele comprou isso, ele comprou aquilo outro, ele tinha tanto dinheiro na conta, deixou tanto dinheiro para as pessoas. Eu acho que o mais legal de tudo é quando terminarmos a nossa vida, alguém falar ao nosso respeito. Quem sabe um filho, quem sabe um neto, quem sabe um amigo, quem sabe os céus dizer assim: o Carlos, aquele andava com Deus. Aquele homem andava, o Márcio, conheci ele. Você precisava ter conhecido. Aquele ali era homem de Deus, andava com Deus. Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui esta manhã? Esse precisa ser o desejo da nossa vida. Queremos e precisamos andar com Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo esta manhã é que, mesmo estando em uma geração perdida, mesmo vivendo em dias tão difíceis, meus irmãos, a gente pode tomar uma decisão. Nós podemos ser diferente e tomar uma decisão na nossa vida. Eu quero uma coisa: quero andar com Deus. Você concorda comigo? Levanta a tua mão direita e diga comigo: o que eu quero. O que você quer? Andar com Deus. Você pode dar um forte aplauso a Ele essa manhã? A gente tem a opção de escolher com quem nós vamos andar, ou não? Você tem opção. Você tem a opção de escolher com quem que você quer andar. Você tem a opção de escolher de quem você quer ser amigo. E Noé, ele fez uma opção: eu vou andar com Deus. Agora, é interessante porque duas coisas vão acontecer na vida de Noé, pelo fato dele andar com Deus. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Deus olha no meio de tanta gente perdida, e a Bíblia diz que Noé acha graça diante dos olhos de Deus. E quando Noé acha, e Deus olha e acha Noé, e acha graça diante de Noé, o que acontece? A primeira coisa, duas coisas acontecem na vida de Noé. A primeira coisa, por ele andar com Deus, Deus vai confiar a Noé uma missão.
Deus vai confiar a Noé um projeto. Irmãos, pensa comigo. Se você tem alguém que anda contigo, se você tem alguém que é fiel a você, e você precisa confiar algo a uma pessoa, você vai confiar a quem? A quem que você vai confiar? Quem anda com você, sim ou não? Claro. Deus olha para a terra e ele vê Noé. Noé anda comigo, eu tenho uma missão para esses dias. O que Deus faz? Confia essa missão a Noé. Se você olha o versículo 13 e 14, olha comigo na sua Bíblia, 13 e 14, quando você encontrar, você diz um glória a Deus. Diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, ou de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com o que? Betume. Quando Deus olha para Noé e vê que Noé anda com ele, Deus então ele vai confiar a Noé um projeto. Deus chama Noé para uma obra extraordinária. Eu tenho crido comigo que quando Deus quer fazer algo extraordinário na terra, nem sempre Ele escolhe os melhores. Eu tenho comigo que quando Deus quer fazer algo extraordinário na terra, nem sempre Ele vai escolher os mais ricos, nem sempre Ele vai escolher os mais doutos. Muitas das vezes Deus vai escolher quem anda com Ele. E quando Deus olha para a terra, Deus vai ver Noé, e Deus confia em Noé algo extraordinário. E Deus vai contar para Noé o que vai acontecer. Deus ele revela para Noé o que está para acontecer, mas Deus também diz: Noé, eu quero usar você nesses dias. Não é só saber o que vai acontecer, mas é além de saber o que está para acontecer, é fazer parte de um projeto de Deus. Então Deus disse para Noé: Noé, eu quero que você construa uma arca. Eu quero usar as suas mãos nesse tempo. Noé, eu quero usar seu talento nesses dias. Eu quero usar aquilo que está dentro de você. É como Deus dizendo: Noé, eu vou reconstruir a história, mas quando vou reconstruir a história, eu quero fazer isso junto com você, eu quero fazer isso a partir de você. E isso enche meu coração de esperança. Por quê? Porque se um dia Deus olhar para a minha casa, se um dia Deus olhar para os meus familiares, se um dia Deus olhar para a minha parentela e dizer: eu quero reconstruir a história da sua parentela, eu vou usar você. Quem sabe essa manhã não é manhã da gente entender isso, olhar para a nossa família, olhar para a nossa casa e saber: Deus pode reconstruir a história da minha família, Deus pode reconstruir a história da minha casa. Eu sei que Ele pode, e se Ele pode fazer, Ele vai usar alguém. Que eu seja esse instrumento que Deus vai usar para reconstruir a história. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele não só reconstrói a história da humanidade através do dilúvio, Deus reconstrói a história de pessoas todos os dias. Deus reconstrói a história de famílias todos os dias. E o que Ele precisa? Ele precisa de um Noé. Ele precisa de alguém que ande com Ele. Ele precisa de alguém que se permita ser usado por Ele. Pensa, se você for um Noé no seu trabalho, Deus pode reconstruir a história de pessoas lá. Pensa, se você for um Noé aqui no bairro onde você mora, Deus pode reconstruir. Pensa, se a gente for um Noé nesta igreja, Deus pode reconstruir a história dessa casa. Pensa, se a cada domingo, a cada reunião de família, a cada festa de família, se você for um Noé, Deus pode reconstruir a história mesmo daqueles que estão perdidos. Você concorda comigo para dizer um glória a Deus? Então vale a pena andar com Ele, vale a pena a gente ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque Ele pode me usar, Ele pode te usar para fazer o que, gente? Reconstruir a história. Noé, esse homem fiel, Noé, esse homem que está andando com Deus, e quando ele está andando com Deus, firme com Deus, Deus vai usá-lo. Eu me lembro também do profeta Isaías, quando Deus olha e quer também trazer um novo tempo sobre a nação. Isaías está tendo uma visão, e os céus Deus diz: a quem enviarei?
quem há de ir por mim? Quando Deus está dizendo quem eu vou enviar, enviar para quê? Enviar para reconstruir história, enviar para ser instrumento, enviar para ser minha voz. Quando Deus disse isso no céu, Isaías levanta a mão e diz: o que ele diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer um glória a Deus que eu vejo aqui esta manhã? Se eu olho para Noé, eu vejo Deus dizendo: Noé, quero usar você. Se eu olho para Isaías, eu vejo Deus dizendo assim: precisando de alguém. E aí Isaías fala o quê? Senhor, 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 eis-me aqui, usa-me a mim. Então olha que coisa interessante, ambos andam com Deus. E esta manhã eu estou aqui para dizer para você que talvez alguns de nós vamos escutar essa voz direta como de Noé: eu quero te usar. Quem sabe outros vão saber assim: eu sei que Deus está para fazer algo, eu sei que Deus vai trazer uma história nova na Batista Vida, eu sei que Deus pode fazer coisas novas nesse tempo, eu sei que Ele quer enviar alguém, que seja eu nesta manhã. Senhor, eis-me aqui. Cadê o povo dessa igreja aqui essa manhã? Se você ficasse sabendo que Deus tem um projeto para a tua família, o que você faria? Ficava caladinho ou falava como Isaías? Tem alguém aqui comigo esta manhã? Se você ficar sabendo, Deus vai fazer algo novo na Batista Vida, que vai envolver famílias, que vai resgatar famílias, muitas famílias serão salvas nos próximos dias. Se você escutasse um projeto desse nessa igreja, o que você faria? Não é só eis-me aqui, o que mais? Envia-me a mim. Deixa eu ver alguém aqui para dizer um glória a Deus aqui esta manhã. Você está disponível para Deus te usar? Escutei meia dúzia de aleluia. Você está disponível para Deus te usar? Aleluia. Então olha só, a primeira coisa, Deus está dizendo: Noé, eu quero te usar. Constrói uma arca. Com Isaías, Deus está dizendo: quero usar alguém. Isaías diz o quê? Eis-me aqui. Eu me lembro na época do seminário, tinha dias de uma matéria do seminário que às vezes eles chamavam o meu nome para poder fazer algo. Outra hora o professor chegava na sala e dizia assim: nós vamos ter uma viagem missionária, a gente precisa de alguém para pregar. Então tem hora que o seu nome vai ser chamado, mas tem hora que o céu vai dizer assim: estou procurando por alguém. Procurei alguém que se colocasse na brecha. O texto termina dizendo: não encontrei ninguém. Mas quem sabe o texto pode terminar esta manhã assim: encontrei a Luciana. Quem sabe o texto pode terminar esta manhã: encontrei você. Deixa eu ver um glória a Deus aqui, meus irmãos. Primeira coisa, Deus vai usar Noé, mas Deus também usa Isaías. Deus também usa você e usa a mim. Você crê? Segunda coisa que Deus vai fazer na vida de Noé é que no plano que Deus tem para Noé, Deus está dizendo: Noé, constrói a arca. Eu vou salvar algumas pessoas e eu vou salvar alguns animais. Então Deus diz: Noé, constrói essa arca. Noé, você vai fazer parte do meu plano. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que o plano de Deus não era apenas para Noé, mas o plano de Deus é para Noé e inclui a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Diga para quem está perto de você, diga assim: meu irmão, o ingresso dá direito a toda a família. Aleluia. Você já recebeu um convite e falou assim: pode só você? Ou você já recebeu um convite que estava escrito, antigamente vinha escrito assim, convite de casamento, né, de festa, lembram disso? Aí o convite vinha escrito assim: extensivo aos filhos casados. Vocês lembram disso? O que quer dizer no convite? Que o convite é para aquele casal, mas é extensivo a toda a família. Eu creio no meu coração que o convite de Deus para você e para mim é extensivo à nossa casa, é extensivo à nossa família. Você quer dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? Deus vai fazer um convite para Noé. Deus quer Noé, mas Deus quer a sua família. A nossa família faz parte do projeto de Deus. Quando a vida de Noé atrai os olhos de Deus,
A atenção de Deus é voltada para Noé, mas quando Deus olha para Noé, Deus enxerga toda a sua família. Então eu acredito, igreja, que a família faz parte do plano de Deus para nós. Deus chama Noé, Deus revela um projeto para Noé, Deus fala do dilúvio que vai acontecer, Deus fala que vai acabar com todos os homens da terra, e aquela arca seria um instrumento de salvação. Quando Deus está revelando isso para Noé, Deus está dizendo: Noé, mas vai ter um instrumento, eu vou usar um local para que seja de salvação. Tem um caminho, Noé, para que pessoas sejam salvas. E o Senhor então ele fala para Noé: Noé, o plano para a salvação desse dilúvio, onde algumas pessoas serão salvas, alguns animais serão salvos do que vai acontecer, mas Deus está dizendo para ele: Noé, esse plano inclui você e a sua família. Então aí vale lembrar, irmãos, que Noé vai construir uma arca, mas eu creio também nesses dias que nós podemos fazer uma comparação da igreja como a arca dos nossos dias. Muitas das vezes lá fora há um dilúvio de pecado. O dilúvio ele fala de sentença de Deus contra o pecado. O dilúvio veio por causa do pecado. Então o dilúvio me lembra do pecado. Mas naquele tempo havia uma arca que havia sido construída, que naquela arca havia salvação. A igreja é a arca da salvação nos dias de hoje. Quem entra dentro, quem está dentro da igreja, quem está junto de Jesus na igreja, esse alcança a salvação. Deixa eu ver um glória a Deus aqui comigo essa noite. Essa madrugada eu tive aqui acompanhando um pouco da vigília dos jovens. Eu vi tanto jovem aqui dentro, tanto. Eu fiquei lá de cima da galeria olhando, muito jovem aqui cantando, dançando, orando, sendo cheio de Deus. O pastor coreano veio ministrar para eles, vieram aqui na frente, pôs a mão de todos eles. Eu fiquei olhando para aqueles jovens, gente, eles estão num lugar seguro. Sim ou não, gente? Estão livres do mundo, né? Livres da perdição, estão aqui, amizade boa, né? Ouvindo uma boa palavra. A igreja é essa arca de proteção, essa arca de salvação, mas não é só apenas para os jovens, não é só apenas para você, não é só apenas para mim. A gente precisa entender que é um plano de salvação para nossa, me ajuda, igreja, para nossa. Então Noé, ele vai ter 2 desafios. Primeiro desafio, construir a arca. Qual é o primeiro desafio? Construir a arca. Esse desafio, graças a Deus, está resolvido. A arca para nós está pronta. Eu só estou achando que a gente vai ter um desafio daqui uns dias, que nós vamos precisar aumentar os cômodos da arca. Quem crê para dar um glória a Deus aqui comigo? Agora, a arca está pronta. Não é o primeiro desafio dele fazer a arca. A gente precisa entender isso. A igreja é essa arca que ela é feita por nós. E a gente precisa estar envolvido nessa obra. Noé se envolveu na obra para construir aquela arca. Agora, o foco da minha mensagem esta manhã nem é tanto em questão a arca em si, mas é pensar em algo. Se a arca está pronta e se a salvação é dentro da arca, a pergunta para nós esta manhã é: onde está a nossa família? Onde é que está a nossa família? Se a arca é o lugar onde a gente vai se proteger do dilúvio, e o dilúvio é essa sentença de Deus contra o pecado, a gente precisa entender onde é que está a nossa família. Se é na arca que eu vou me guardar, eu não quero ficar protegido sozinho. Se soubéssemos que haveria uma chuva muito forte no Brasil, a gente ia arrumar um jeito de proteger toda a nossa família, sim ou não? Claro.
Quando a gente passou os dias do Covid-19, como é que nós fizemos? A gente preocupava só consigo, só comigo mesmo? E deixava filho para lá? Era assim? Não. Como é que fazia? Menino, põe máscara. A esposa falava para o marido, lava a mão, tira o sapato. Era assim ou não era, gente? Mas todo mundo tentando defender a sua família. Às vezes a gente até vinha na rua fazer alguma coisa, mas você tomava todo o cuidado, e às vezes nem pensando só em você, mas pensando o seguinte: eu não posso pegar esse Covid porque eu vou voltar para casa e eu não quero que isso pegue na minha família. Então a gente sempre tem o senso de proteção da família. Agora, quando se trata da salvação, a gente precisa entender que nós estamos nessa arca, mas tem gente se afogando lá fora. Nós estamos nessa arca de proteção, mas muitas das vezes existem amigos nossos que estão morrendo afogados lá fora, afogados no pecado, afogados no dilúvio. Às vezes filhos, marido, esposa, pais, irmãos, amigos. Deus está dizendo: Noé, eu vou acabar com tudo, Noé. Tudo que tiver fora da arca eu vou destruir, vou mandar água. E Deus está dizendo para ele: mas eu vou começar tudo novo. Só que só terá a chance quem estiver onde? Na arca. A Bíblia diz que depois do arrebatamento haverá um tempo chamado novos céus e nova terra. Um dia também Deus vai destruir tudo e recomeçar. E Ele vai recomeçar com quem? Com quem está na arca. Qual é a arca? A igreja de Cristo. Então eu e você precisamos o quê? Não apenas estar na arca, mas trazer para a arca. Outra coisa que Deus disse para ele, Deus diz assim: Noé, quem controla a porta da arca sou eu. Deus disse assim: Noé, faz a arca, coloca os animais lá dentro, põe a tua família dentro da arca, Noé, porque vai chegar uma hora que eu vou fechar a porta por dentro, e quando eu fechar, ninguém vai abrir. Quando fecha essa porta? Não sei. Será que essa porta é fechada hoje, amanhã, daqui? Não sabemos. Então o que nós precisamos fazer? Aproveitar que a porta da salvação, a porta da graça está aberta, e a gente tentar trazer quem para dentro da arca? A nossa família, as pessoas que amamos, os nossos amigos. Deixa eu ver, glória a Deus, comigo aqui esta manhã. Porque quem controla a porta é Ele. Então Deus está dizendo: Noé, aproveita que a porta está aberta e traz tua família. E Deus então deu uma ordem para Noé. E qual foi a ordem que Deus disse para ele? Deus diz: constrói uma arca, porque vai vir dilúvio. Mas Deus disse para ele também: agora pega a tua família, entra para dentro da arca, antes que a chuva comece, antes que o dilúvio comece. Irmãos, Noé teria que convencer a família dele de que ele não estava doido, porque nunca tinha chovido antes. A gente tem um desafio de convencer a nossa igreja que um dia vai ter o arrebatamento. Nunca teve antes. A gente precisa convencer a nossa família de que a salvação é só em Jesus e não há outro caminho. A gente precisa convencer a nossa família que eles precisam estar conosco na arca. Sim ou não, irmãos? É fácil? Não. Imagina Noé dizendo para ele: gente, vai haver uma chuva. Chuva? O que é chuva? Ô pai, você está doido? O que é isso, pai? Que chuva é essa? O que é isso vai... E o pai, Noé, porque Deus não falou com a família de Noé. Deus falou com quem? Com Noé. Deus falou com você, Deus falou comigo. Nós precisamos de uma estratégia de Deus para falar para a nossa família, para trazer a nossa família, para dizer para eles que o lugar mais seguro da terra é a casa do Senhor. Deixa eu ver, glória a Deus, aqui esta manhã. Ninguém sabia o que era chuva, mas Noé havia escutado de Deus uma palavra. Ele tinha construído a arca, ele sabe onde a arca está. Eu e você também temos uma palavra de Deus para nós. A gente sabe onde é a arca, ou seja, a gente sabe onde é a igreja.
a gente sabe onde a igreja está, a gente sabe qual é a palavra que precisa ser pregada, sim ou não, meus irmãos? Então a nossa família, se ela tem uma chance, se os nossos amigos têm uma chance, a chance deles pode estar em você e em mim. Posso ouvir um glória a Deus aqui esta manhã? Jesus um dia vai voltar para buscar a igreja, e a salvação só é para quem está na igreja, através de Jesus. Então haverá salvação para você. Posso ouvir um amém? Mas enquanto a chuva não vem, enquanto a porta está aberta, corre para buscar a tua família. Olha para quem está perto de você e diga assim: meu irmão, põe a mão assim, ó, como se fosse um relógio, diga para ele: o tempo está curto. Fala para ele: precisamos fazer alguma coisa. Fala para ele: temos que trazer a nossa família, os nossos amigos. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui esta manhã. Sabe quantas pessoas Noé conseguiu convencer no seu tempo? Sabe quantas pessoas? Ninguém. Ninguém acreditou em Noé. Mas ele conseguiu convencer a própria família. Se a gente não conseguir convencer ninguém nesse mundo de que um dia Jesus virá, queira Deus que dê a você e a minha graça que Ele deu para Noé, que a gente consiga trazer pelo menos a nossa família. Esses últimos semanas nós oramos tanto, nos 6 dias de clamor, oramos tanto pela família. Foi ou não foi, meus irmãos? Oramos muito pela família, clamamos muito a Deus pela família. Mas Deus também colocou no nosso coração agora para a gente ter uma ação no mês de agosto. E eu estou muito feliz esta manhã, porque a gente já sabe, nós já dizemos que se Deus chamar o nosso nome, Ele pode contar com a gente. Mas se Ele não chamar também, a gente vai fazer igual Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, porque a causa é urgente. Ou não? A causa é urgente, a causa é nobre, a causa é importante. Sim ou não, meus irmãos? O que há de mais importante que a nossa família? O que há de mais importante que os nossos amigos? Tem? Sim ou não? Não. Dinheiro é mais importante do que família e amigos? Não. Os bens dessa terra é mais importante do que família e amigos? Não. Então eu vim hoje te contar algo. Eu quero te contar algo. Agosto, nós queremos começar um projeto para a gente conseguir trazer a bordo da arca nossa família e os nossos amigos. Hoje de manhã eu pensei: meu Deus, se eu fizer uma chamada na igreja e perguntar: cadê minha esposa? Ela não está aqui agora de manhã, mas ela está na igreja. Daqui a pouquinho ela está no culto, lá no castelo à noite. Se eu chamar meus filhos, estão. Se eu chamar minha irmã, eu tenho uma irmã, ela está. Se eu chamar meu cunhado, ele está aqui comigo. Se eu chamar meu sobrinho, ele está. Se eu pensar na família da minha esposa, minha sogra, meu sogro, está na lista. Se eu pensar, meus cunhados estão na lista, minhas cunhadas estão na lista, meus outros sobrinhos estão na lista. Mas hoje de manhã eu pensei: se eu pensar, minha mãe não está na lista. Se eu fizer uma chamada, meu pai não está na lista. Então não adianta, eu não posso ir nessa embarcação sozinho. Eles são importantes para mim. Agora pensa na sua vida. Temos pessoas que, se o dilúvio vier hoje, vão ficar para trás. Se Jesus vier hoje fechar a porta da arca, tem gente que vai ficar para trás. Quando a Bíblia diz que no céu Ele enxugará as nossas lágrimas, será que Ele está dizendo que a gente vai chorar por pessoas que ficaram? Então quem sabe a gente pode fazer algo ainda hoje.
Então, qual o projeto que Deus deu para nós? Se nós somos uma arca, somos uma embarcação, somos um grande navio, nós vamos parar, baixar a âncora, e nós precisamos salvar pessoas que estão afogando no mar. Quem quer fazer isso junto comigo? Quem tem alguém para buscar? Deixa eu ver. Eu tenho. Quem tem? Ah, a gente tem. Como é que a gente vai buscar esse povo? Hein? Como é que a gente busca esse povo, irmãos? Diga para o irmão, diga assim para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, precisaremos de duas coisas. Diga: salva-vidas e botes. Sim ou não? Então a Igreja Batista Vida, o que nós vamos fazer no mês de agosto? Nós vamos parar o navio e vamos enviar salva-vidas, botes, para resgatar pessoas que estão se afogando. Cada um de nós vamos olhar para o mar e vamos encontrar alguém que está afogando, e nós vamos lá, porque o navio às vezes não consegue, mas os botes. O navio não é para salvar quem está afogando. O instrumento para salvar quem está afogando são os botes. E aí, à medida que os botes enchem, colocam onde? No navio. Quando todos os botes voltam, o navio pode seguir viagem. A gente tem um destino para chegar, o nosso destino é o céu. Diga: mas eu não vou sozinho. Nós vamos buscar algumas pessoas. Vamos ou não vamos? Dá vontade até de fazer igual salva-vidas. Quando alguém está afogando, ele vem, dá uma gravata assim, ó, e é assim ou não é? Você recebeu um papel. E nesse papel está escrito o quê? Todos a bordo. Pode até colocar na tela. Todos a bordo. Todos quem? Diga: minha família, meus amigos. Amém ou não amém? Então o que nós vamos fazer no mês de agosto, irmãos? Nós vamos fazer uma campanha no mês de agosto, voltada para a gente salvar a nossa família e os nossos amigos. Então nesse papel está aí, ó, todos a bordo, uma viagem inesquecível. Se você vira o papel, olha aí a parte de trás, está escrito assim: todos a bordo, quem eu vou resgatar? Eu queria que você escrevesse o nome de pessoas essa semana, sua família ou amigos, que precisam ser o quê? Resgatados. E embaixo, está vendo a parte de baixo? Eu quero que você escreva algo. Por quê? O salva-vida é você. O salva-vida é quem? Quem é o salva-vida? E o bote? Minha casa. O bote é o quê? Minha casa. Sua casa. Glória a Deus. Porque sua família às vezes não aceita convite para vir aqui. Mas se você convidar eles para ir na tua casa e falar para eles: gente, esse mês de agosto eu quero fazer uma reunião uma vez por semana na minha casa para orar por vocês. Os dias estão tão difíceis. E aí você conhece sua família. Fulano, eu sei que você está passando aquela luta. Ah, eu sei que você está... Eu quero orar, Deus moveu meu coração. Eu quero reunir só para orar. Vamos orar, a gente precisa orar. Irmãos, você fala, vamos para a igreja, a pessoa diz não. Você fala, vamos ler a Bíblia, a pessoa diz não. Você fala assim, você quer uma oração? Todo mundo quer. Quer ou não quer? Quer. E orar a gente sabe. Nós vamos te dar alguns estudos toda semana, para você pequeno, para você compartilhar rápido e orar. Então a gente vai te entregar. Esse você está com ele, você vai botar o endereço. Agora o bote pode ser a sua casa, ou o bote pode ser a casa de alguém que está perdido. Sim ou não? Sim. Mais importante do que o bote é o salva-vidas. Então às vezes você, pastor, mas eu, em vez de fazer na minha casa, eu vou fazer na casa da minha mãe. Eu vou fazer na casa do meu irmão. Quem está entendendo para dizer amém? Amém. E nós vamos chamar as pessoas para lá. Não tem problema. Uma vez por semana, durante o mês de agosto. Dia 1º de agosto, dá uma terça-feira. Então o que a gente quer fazer?
Todas as terças-feiras do mês de agosto, são 5 terças-feiras. Você vai parar tudo, vai encher o bote e vai trazer pessoas para dentro do seu bote. Quem está comigo? E a gente vai orar com eles. Você vai ministrar uma palavra muito simples, mas vai orar. O negócio é orar com a sua família. E Deus vai fazer um movimento tão forte nessa igreja. Esses botes estarão debaixo de uma cobertura de oração, jejum e oração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo através das nossas vidas. Quem está comigo para dizer glória a Deus? Pastor, só pode ser terça? Não pode ser terça, pode ser quarta, pode ser sexta, pode ser sábado. No horário que você pode, no horário que é melhor para a sua família. Você só vai escrever para nós aqui o seu nome, o dia da semana, o horário que vai ser, o seu WhatsApp e o endereço. Por quê? Porque eu vou estar orando por esses endereços. Posso ouvir um amém? A gente vai estar olhando os botes, porque nenhum bote vai se perder e nenhum bote vai voltar vazio para o navio. Tem que ter alguém comigo aqui esta manhã. Diga comigo, o meu bote não vai voltar vazio. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte. Quem está comigo nessa? Vamos ou não vamos? Hoje é dia 23. Quinta-feira nós estamos fazendo uma campanha que chama Minha Família a Bordo. Começa quinta agora. Porque no mês de agosto, na quinta, nós vamos orar pela família. Amém ou não amém, amados? Mas durante a semana você vai chamar todos a bordo, é a família e os seus amigos. Então todo domingo você vai trazer esse papel com o nome deles para orar. E aí quando terminar o culto, tem esse cartão aqui que é um convite de oração. Pega quantos você quiser. Nós fizemos quantos? Fizemos 5.000. Pode pegar o tanto que você quiser, desse aqui. Porque esse cartãozinho é com ele que você vai convidar o seu amigo ou o seu parente para 5 semanas de quê, gente? Você vai falar para ele, olha, eu vou te convidar que você vai ser salvo, é assim? Não, 5 semanas. Você está precisando de oração? Tem alguma coisa que você precisa? Quantos aqui precisam de oração? Nós que estamos na igreja, imagina eles. Quem entende para dizer um glória a Deus? Quantos topam isso? Diz amém. Do dia 1º de agosto ao dia 31 de agosto, nós vamos estar envolvidos com isso. Deus vai nos dar aquele que nós amamos. Amém, irmãos? Às vezes é só sua família, às vezes só na sua casa é só você que é cristão. Então já começa a fermentar isso neles. Fala para o seu marido, bem, estou pensando, vamos fazer uma reunião de oração aqui em casa, 5 semanas. Ele vai dizer, pastor vai vir aqui? Não, pastor, vamos orar nós. Deus vai te dar uma estratégia. Deixa eu ouvir um amém. E nós vamos conseguir, amém ou não amém? No mínimo nós vamos mandar semente nesse povo. Quem vai convencer eles? O Espírito Santo de Deus. Todo mês de agosto eu vou estar em consagração. Eu não vou comer carne no mês de agosto. Pela sua família, pela nossa família. Então do dia 1º ao dia 31 eu vou estar consagrando junto com vocês, orando todos os dias, pedindo, Deus, põe pessoas nos botes. Bota a pessoa nos botes. Põe pessoa nos botes. A gente vai parar esse transatlântico aqui. Agora, quantas pessoas Deus vai mandar? Não sei. O que nós vamos fazer? Você vai ter que dobrar o tamanho. Não é para crescer a igreja. Não é uma estratégia de crescimento da igreja. É uma estratégia para a gente buscar a nossa família. Se eu tiver que, meus irmãos, se meu pai e minha mãe falar que vai congregar aqui, eu sento com eles aqui, ali, lá atrás, no banheiro, qualquer lugar. Não importa onde eu vou estar, o importante é estar no barco, porque nós vamos chegar do outro lado. Quem está comigo para dizer um glória a Deus? Estamos juntos? Então fica de pé, vamos orar. Quantos podem dizer um glória a Deus aqui esta manhã? Nós vamos dizer o que como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pedir ao pastor Robson, ele vai fazer essa oração. Quero que você pegue aí
Esse todos a bordo. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero achar uma casa, se alguém souber, no Belo Vale, belo lugar, para me tentar trazer meu pai e minha mãe para cá, para eu fazer um bote com eles, na casa deles. Porque eu vou conseguir, em nome de Jesus. Você vai também conseguir? Quem vai conseguir? Diz glória a Deus. Então pega aí, irmãos, é a nossa chance. Não preocupa, nós vamos entregar para você o que você vai falar, ministrar nas 5 semanas. Mas o primeiro momento é oração. Quem entendeu? Então o pastor Robson vai orar. Enquanto ele ora, eu vou pedir perdão. Eu vou ter que sair, eu vou pregar agora numa outra igreja. Eu tenho que estar lá 11 horas da manhã para pregar. Então levanta a tua mão. Vem, pastor. Aleluia. Erga o mais alto que você puder. Senhor, nesta manhã, Pai, nós cremos que o Senhor entrega em nossas mãos a estratégia para salvar a nossa família, salvar os nossos entes queridos, nossos amigos. Ó Deus, e nós apresentamos ao Senhor, Pai, esse projeto. Apresentamos ao Senhor, Pai, agora em oração a nossa casa, a nossa família. Pai, em nome de Jesus, nos dê graça, Pai. Dê graça a cada um que está aqui, Pai, para que possamos, Pai, através desse convite, ter ali, Pai, na nossa casa, reunidos toda a nossa parentela, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, tomamos posse dessa palavra. Nós sabemos, Pai, e veremos para a honra e glória do Senhor a nossa família, a nossa casa dentro desta arca. Pai, o dilúvio, Pai, não vai continuar, Pai, afogando a nossa família. Eles, Pai, serão salvos. E nós, Pai, dizemos nesta manhã: eis-nos aqui, Senhor. Envia a cada um de nós. Nos dê, Pai, autoridade, nos dê graça, Senhor, para trazê-los de volta, Pai, ao barco. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada casa que será transformada num bote. Eu oro, Senhor, por cada salva-vidas nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Pai, ir rumo ao mar aberto, buscar essas pessoas, Senhor, e trazê-las de volta, Pai, sãos e salvos, trazê-las de volta a esse barco, Pai, para uma experiência com o Senhor. Pai, que esse mês de agosto seja esse mês marcado por salvação, seja esse mês marcado, Pai, por resgate. Pai, em nome de Jesus, faz um mover extraordinário, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, Pai, contemplar o Teu agir. Nós, Pai, apresentamos a Ti, Pai, esse projeto. Pai, nos conduza nesse mês de agosto, um mês profético, mês de salvação, que possamos, Pai, em nome de Jesus, declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos, Pai, chegar no final de agosto declarando: eu e a minha casa servimos ao Senhor, estamos na Tua presença. Que possamos no final do mês de agosto, Pai, e olhar para um lado, olhar para o outro e ver os nossos parentes, ver nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares celebrando conosco, Pai, nesse grande barco que é a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nos dê vitória, Pai, nesse tempo. Nos dê graça, Senhor, nesse tempo. Assim oramos no poderoso nome de Jesus. E quantos concordam, digam amém.